Boa noite a todos, agora sim, já estamos no ar, pedimos aqui desculpa por estes breves minutos de atraso, mas estes eventos online têm sempre um lado bom e um lado mau, que são aspectos técnicos que nem sempre correm da forma como queríamos, mas o que interessa é que já estamos no ar, aqui com um grande cartel, subejamente conhecido e que dispensa apresentações. No entanto, passo a apresentar brevemente estas figuras da tauromaquia que se predispuseram aqui, aceitaram o convite da União Tertúlias para estarem aqui. Agradeço desde já, em nome da União Tertúlias, a todos por terem aceitado o nosso convite. Temos connosco o Dr. Joaquim Grave, ilustre ganadero. Temos também o Luís Miguel Pombeiro, um ilustre empresário taurino. Vasco Pereira, um ilustre forcado, cabo do grupo de Forcados Amadores de Vila Franca de Xira. E também aqui já uma figura do toureio, o nosso Luís Rochinol Júnior. Obrigado mais uma vez a todos, em nome da União Tertúlias de Azambuja, por terem aceitado participar deste colóquio, onde abordaremos o tema tauromaquia e depois da máscara. Todos nós já estamos um pouco fartos, que é mesmo assim a palavra correta, de falar sobre a pandemia, mas mesmo assim não será demais abordar aqui numa primeira parte quais os efeitos que a pandemia provocou, sobretudo na temporada transata, na temporada anterior, mas também, e porque aqui também queremos falar sobretudo do futuro, daquilo que se avizinha, e a temporada que está quase a começar e que todos nós aficionados ansiamos por esse dia tão esperado. Também gostava aqui que abordássemos o futuro da tauromaquia no sentido de perceber que pontos positivos, se é que os há, mas que pontos positivos ou que lições, que ilações, que aprendizagem é que se pode retirar para o futuro, no sentido de tornar a festa brava mais resiliente, tendo em conta estes constrangimentos e tendo em conta as modificações que até foram implementadas no espetáculo ao longo desta última temporada e que de certa forma se manterão também ao longo desta próxima temporada que agora se avizinha. Eu queria só começar aqui por deixar alguns dados sobre a época passada. A época passada contou com um total de 42 espetáculos, 30 corridas de touros, 5 festivais tauromáquicos, 4 corridas mistas e 3 novilhadas popular, contabilizando, como eu já disse, um total de 45 espetáculos. E para termos uma ideia da dimensão do prejuízo em termos de redução do número de espetáculos que houve a temporada passada, só em agosto de 2019 realizaram 53 espetáculos tauromáquicos. Portanto, só no mês de agosto de 2019 se realizaram mais espetáculos tauromáquicos do que ao longo de toda a época anterior, sendo que, ainda no contexto da época anterior, não houve qualquer espetáculo entre 7 de março a 11 de julho, devido às contingências pandémicas que todos conhecemos. Portanto, aqui para dar um primeiro enquadramento do impacto em concreto que a pandemia teve, sobretudo ao longo da época anterior, passo a palavra ao Dr. Joaquim Grave, para que nos diga, em termos de ganadeiros, em termos das ganadarias, quem lida dia a dia com uma ganadaria, como é que foi ver-se em mãos com a pandemia do ano passado? Eu creio que não terão sido só touros a ficar no campo. Acho que os prejuízos e as consequências negativas e nefastas vão muito para lá disso. Dr. Joaquim Grave, peço que nos fale e que nos dê aqui a sua visão daquilo que foi a época passada, e depois então falaremos do futuro e que futuro esperar, que lições retirar deste contexto pandémico para tornar também aqui a tauromaquia mais resiliente, e para que possamos continuar a fomentar este espetáculo e esta cultura para os aficionados e para os que não sendo aficionados também gostam de tauromaquia. Dr. Joaquim Grave tem a palavra e mais uma vez muito obrigado por ter aceitado o nosso convite. É com muito gosto que o temos a si e aos restantes oradores connosco hoje, não presencialmente, mas dentro dos possíveis aqui neste colóquio em formato digital. Tem a palavra, Dr. Joaquim Grave.
muito penoso e em termos psíquicos muito forte para mim. Eu decidi mesmo, eu não ir, se puder não mandar todos para o matador sem os validar, assim farei, nem que os tenha que lidar aqui à porta fechada. Eu penso que em relação ao que vi na época que passou, eu nem me poderei queixar muito se olhar para os outros colegas meus. Acabei por lidar 20 e poucos touros, uma corrida em Espanha e as outras em Portugal. Agora, de facto, era uma época que para mim era muito importante, porque era uma época que voltaria à Feira de Santo Isidro em Madrid, mais de 20 anos depois da última vez que fui anunciado nessa feira, como sabem que é a primeira feira do mundo taurino, e isso foi um revés muito grande. Sobraram-me 13 touros do ano passado, que não lidei, ou seja, tinha 13 touros de 5 anos, com 5 anos este ano, entretanto morreu um, só tenho 12, e depois há sempre os touros que por qualquer razão não servem, porque adoecem, porque se aleijam, etc. Já tenho menos um, tenho neste momento 11 touros de 5 anos para poder lidar em 2021. É difícil, Gonçalo, é muito difícil ter uma estrutura relativamente pesada que uma ganadaria tem, e eu julgo não a ter das mais pesadas, mas é sempre muito dispendioso manter um animal custa depois 2.500, 3.000 euros a criá-lo até aos 4 anos. Se acrescentarmos um ano, depois temos que acrescentar mais alguns euros a esse número. Os que lidei foi a um preço, de facto, um preço que a situação, eu quase que diria, exige, porque temos que ser reais, temos que ser realistas, e os empresários fizeram o esforço de dar as corridas com uma lotação limitada, e os ganadeiros também têm que ter isso em conta. Agora, é penoso vender os touros a metade do preço de mercado normal que eles valem. Eu costumo dizer, os ganadeiros não cobram em dinheiro aquilo que o produto vale. Dos ganadeiros cobram na satisfação que têm em viver, no meu caso, em viver aqui no campo. É uma paixão que tenho desde há muitos anos, como sabem, e eu todos os dias me levanto e tenho a noção e agradeço a Deus que de facto a minha situação, eu não me vou queixar. Como é que eu me vou queixar se eu vivo num sítio maravilhoso, se cuido dos touros, que é o animal que é a minha paixão? Agora, quer dizer, como não sou rico, como não tenho outros proventos, começa a ser muito difícil. E um segundo ano de pandemia, para mim, é muito preocupante. Muito, muito preocupante mesmo. De modo, o que é que eu posso dizer? Posso dizer que espero com ansiedade que a situação se resolva. Se houver temporada, quer em Portugal, quer em Espanha, eu não digo que colocarei todos os touros, mas julgo que a maioria dos touros vou colocar, mas estou sempre com o coração nas mãos, como se diz, e continuo a viver o dia a dia como se não houvesse nada, porque se eu não alimentar os touros como eu acho que devem ser alimentados, cuidados, se isto se resolver, eu não tenho os touros capazes de se venderem, e então ainda é pior a emenda que o soneto. De modo que eu, neste momento, estou a fazer tudo como se a situação fosse normal. E por aí o Gonçalo pode ver, quer dizer, que começa a ser preocupante, porque os números não se quadram, não há maneira de dar a volta a isto. Não sei se quer que falo já do que penso que foi, de alguma maneira, positivo nos poucos espetáculos que vimos,
eu penso que sim. Eu propunha se calhar fazermos primeiro uma primeira ronda entre todos, abordando mais os impactos da última temporada e depois deixamos para uma segunda ronda então esses aspectos mais positivos que se possam também servir de lições futuras para o futuro da Tauromaquia que aí vai, não só para esta temporada, mas num futuro a médio e longo prazo. Obrigado então, Dr. Joaquim Grau, pelo seu testemunho, é sempre um prazer tremendo ouvi-lo para nós e para qualquer aficionado, penso eu. Já teremos a oportunidade de ir uma segunda ronda. E por mais rondas ficaríamos aqui a noite toda a ouvi-lo, mas também o nosso tempo é sempre escasso. Passava então a palavra agora ao Luís Miguel, no fundo também fazendo aqui a mesma pergunta, mais no sentido agora dos empresários taurinos, qual o impacto concreto para os agentes a quem cabe organizar o espetáculo, a parte empresarial e até do negócio do espetáculo, qual é que foi as principais consequências da época passada, e até se calhar abordando também o contexto atual daquilo que se avizinha para esta época que está prestes a começar, se o panorama é melhor, se o que está previsto é melhor ou pior, se é que já existe alguma coisa prevista palpável, no caso do Luís Miguel, mas tem a palavra, Luís Miguel, mas também obrigado em nome boa noite a todos por ter vindo, tem a palavra. Boa noite a todos e boa noite à União de Tertúlias da Zambuja, que todos os anos faz sempre um trabalho louvável em prol da tauromaquia na Zambuja, e fazendo na Zambuja está a fazer para o país inteiro. A temporada passada foi péssima para todos, não só para os ganadeiros, que sem dúvida que foi gravíssima, e a situação a manter-se. Eu sou otimista por natureza, mas acho que vamos manter este ano também, infelizmente, a continuidade da pandemia, e não sei se, enquanto não descobrirem efetivamente a cura, não sei se as vacinas resolverão o problema para o resto da vida. Portanto, sou um bocadinho mais pessimista, mas nós temos de tocar para diante e enfrentar a realidade e tentar que as coisas se movam, porque a verdade é que a cultura é segura. Não foi nos espetáculos tauromáquicos que apareceu um surto de Covid. Infelizmente morreram várias pessoas da tauromaquia, e não foi nas praças de touros, foi nos almoços de inverno, em tertúlias de inverno, é que houve esses surtos de Covid, que não tiveram nada a ver com um recinto cultural, com uma sala de espetáculos. E, portanto, se o ano passado tivemos reduzido em certas praças a 30%, o que limitou por completo a abertura de praças com 2.000 lugares, com 1.800 lugares, com 2.500 lugares, o que limitou também alguns empresários de arriscarem, e que este ano já vão arriscar, embora esperassem que estivesse a 50% e que continua a 30%. Espera-se a todo momento que haja uma alteração dessa situação, para poderem abrir praças como o Sobral, como a Ruda, como Idanha, como a Ronche, uma série de praças no Alentejo que poderão abrir no caso das lotações subirem. Então, é um ano ainda por cima importante para as câmaras, porque há eleições autárquicas, e portanto é importante que se deem corridas de touros e que se continue a chama da tauromaquia. Para nós empresários eu penso que foi péssima, não sei se será a opinião de todos, mas também nós temos que tentar ajudar todos e tentar manter essa chama acesa da nossa cultura. Nós temos uma cultura que tem uma diversidade brutal, não só cultural como social, e portanto compete-nos a nós empresários ir buscar os ingredientes para montar o espetáculo cultural, e tenho que agradecer aos ganadeiros, tenho que agradecer aos toureiros, aos forcados, porque o ano passado todos colaboraram, penso que com todas as empresas, que ninguém se pode queixar. Gostaríamos todos que já tivesse, eu gostava de ter o Campo Pequeno a 100%, e ter casas cheias, mas a verdade é que o ano passado, com a pandemia, não chegámos a encher nunca. Não sei se por culpa minha, penso que mais por culpa da pandemia e dos medos das pessoas se deslocarem, que houve muita gente, até da minha família, que não ia à Praça de Touros, tinha medo de apanhar alguma coisa. Agora, este ano, espero que as coisas melhorem
embora eu continue pessimista neste arranque e estou mais na defensiva e mais expectante, porque o ano passado nesta altura tínhamos 1000 mortos e este ano temos 17.000. Portanto, com calma, penso que chegaremos lá. Espero que todos cumpram as medidas de segurança, que todos cumpram o distanciamento, que se utilize a máscara e que estas primeiras corridas sejam um exemplo para o que irá ser a temporada que se avizinha e que esperemos que seja melhor que a do ano passado. Obrigado, Luís Miguel. É mesmo isso. Esperemos que seja melhor e, de preferência, e se possível, bem melhor do que a do ano passado. Já voltaremos novamente a si. Passaria agora a palavra ao Luís Rochinol Júnior. Luís, no caso dos cavaleiros, também no caso do Dr. Joaquim Grave, é a questão de ter touros e os touros alimentarem-se e ter de haver dinheiro para isso tudo. No caso dos cavaleiros, são os cavalos, o cenário é quase idêntico. Quais é que foram as principais consequências? O que é que tens a destacar das dificuldades que sentiste face às contingências da temporada passada? Antes de mais, boa noite a todos. Penso que foi um ano catastrófico para todos, a todos os níveis, e para nós cavaleiros foi sem dúvida um ano bastante complicado, pois depositámos, por exemplo, no fim da temporada de 2019, muitos de nós adquirimos cavalos novos, fizemos investimentos, e depois vem a temporada de 2019. Eu, por exemplo, falo por mim, tinha 30 espetáculos, tinha uma temporada assinada, estaria presente nas principais praças e nas principais feiras, era um ano sonhado. E de repente foi tudo praticamente ao ar e perdemos muita quantia, não faturámos, os cavaleiros não faturaram praticamente nada. E depois temos muitas despesas por mês, a alimentação dos cavalos, é o empregado, é manter a quadra a nível veterinário nas melhores condições, e é bastante complicado. Depois quando houve união para que se conseguisse dar as corridas, e a união de todos, dos ganadeiros, dos empresários, e conseguimos levar as corridas para a frente, e é bastante mau isto este ano estar outra vez neste estado, mas eu sou otimista e vamos ver o que acontece. E a nível psicológico também é bastante mau para todos os cavaleiros, pois não sabemos quando é que treinamos todos os dias e não sabemos quando é que vamos torear. Eu, por exemplo, treinei como se fosse torear amanhã no Campo Pequeno ou noutra praça qualquer, e só assim é que eu consigo levar a vida e dar tudo todos os dias. Luís, estás-te a rir por causa do Sporting ter marcado, não é? Não sei. Este ano é vosso. Mas pronto, tem sido basicamente isto. Obrigado Luís, também pelo teu testemunho. Passando agora a palavra ao Vasco Pereira, para finalizar esta nossa primeira ronda. Vasco, mesmo assim, a temporada foi atípica, como já ficou aqui demonstrado nos vários quadrantes, quer ao nível dos ganadeiros, quer ao nível dos empresários, quer ao nível dos cavaleiros. Nos forcados também assim foi, porque havendo menos corridas, há sempre menos forcados a rodar, e há sempre menos corridas para distribuir entre os grupos de forcados. Mas o grupo de Vila Franca, há bocado comentávamos aqui em off, até ficou à frente no escalafon, com penso que 6 corridas realizadas. Como é que foi a temporada para vós? Sendo má, foi um mal menor? Ou como é que consideras, como é que qualificas a vossa temporada passada? Boa noite, Gonçalo. Mais uma vez, obrigado pelo convite. Boa noite a todos os oradores. É um gosto enorme estar aqui convosco e podermos partilhar um bocadinho daquilo que são os nossos pontos de vista. Relativamente à temporada passada, foi típica como toda a... Nós não nos... Aliás, Vasco, estou a ouvir nos forcados. Ok, agora estou a ouvir bem, há bocado estava a ouvir mal, não sei se é... Isso agora estava-me a dar aqui a conexão instável. Ok, mas agora está melhor, continua, desculpa, obrigado. Ok, ótimo. Isto é a internet, não há nada a fazer. Começámos no Campo Pequeno, com uma corrida
Estamos sem ouvir-te. Não sei se sem fones a coisa fica melhor. Experimenta tirar os fones, pode ser que resulte. Não é que nós estamos mesmo a ouvir-te. Eu vejo-te, mas não te ouço. E acho que ninguém... Não é só problema meu. Tira mesmo os fones do computador. Pode ser que seja também problema aí da ligação. Vamos tentar... Experimenta lá fora agora. Não, ainda não. Acho que não é só problema meu, pois não? Não. Pois. Vê se... Não conseguimos mesmo ouvir o Vasco. O Vasco. Não. Então, se calhar, passaríamos... depois, quando o Vasco voltasse, eu... espera aí, que ele entretanto voltou. Isto é outra das questões também destes eventos online, é que há sempre aqui estes pequenos... Agora já me estão a ouvir. Agora sim. Agora sim. Força, Vasco. Teve perfeito até agora, foi só quando eu comecei a falar é que a net começou a ficar um bocadinho estragada. É sempre mais complicado, nós não temos a rodagem para chegar a esses compromissos importantes e principalmente aquilo que aconteceu na temporada passada foi que só se deram essencialmente esses compromissos do Campo Pequeno, Vila Franca, pegámos a Almeirim uma corrida da RTP, esses compromissos grandes em que os grupos têm de se afirmar, são corridas com mais visibilidade, essas é que não desapareceram. As que desapareceram foram corridas mais na periferia, que têm toda a importância, que são muito importantes para todos os grupos, mas essas é que muitas vezes facilitam a rodagem dos forcados e toda a experiência que é preciso para enfrentar esses grandes desafios. E principalmente foi isso, e para nós tem um impacto muito grande, porque exatamente para os empresários, ganadeiros e toureiros é também o fator financeiro que implica, tem um papel preponderante nesse impacto, mas para nós somos forcados amadores, é também o fator de não estarmos rodados e é uma atividade com muito risco e a falta de rodagem pode causar coisas que não são agradáveis e é preciso estarmos bem preparados, mas foi uma temporada que não teve a ver com nada. Esperamos que esta próxima seja um bocadinho melhor, se tudo correr bem. Obrigado, Vasco. Agora sim, aqui em condições perfeitas, e também agradecer-te uma vez mais por teres aceitado este nosso convite. Também é sempre um gosto ter-te entre nós. E obrigado a ti por teres dado este testemunho também aqui no contexto dos grupos de focados. Então agora, voltando aqui mais as atenções, voltando a agulha para o futuro e passando novamente a palavra ao Dr. Joaquim Grave. Então e agora, depois disto tudo e destas consequências todas que falámos agora, o que é que se espera para o futuro? O Luís Rochinol Júnior falou aqui que houve união e que se conseguiu enfrentar também estas consequências com a união. Será que isso é uma das ilações, uma das boas lições que podemos retirar da pandemia e que poderá tornar a tauromaquia mais resiliente daqui em diante? Bem, eu julgo que é sempre difícil, e até com o exemplo da Espanha, se bem que Espanha tem alguns aspectos bem diferentes, mas é muito difícil sempre os agentes taurinos unirem-se numa época de crise, que eu acho que deveria ser tida em conta o bem da tauromaquia em geral do que propriamente olhar aos interesses de cada setor. É muito difícil e é preciso, não sei, é preciso uma formação muito sólida e uma afeição muito verdadeira também para poder pôr os interesses gerais acima dos particulares. Eu julgo que em todas as crises também é uma época de nos reinventarmos, não é? As corridas de touros que eu vi o ano passado tiveram algum aspecto positivo que se tem falado muito, que é a questão da duração das corridas, o não haver intervalo, o não haver voltas à praça, que é uma coisa que, de facto, em Portugal eu não percebo como é que há 6 touros e há 6 voltas à praça. Em princípio,
e cada volta à praça demora 3, 4 minutos, no mínimo. Depois temos aqui mais 15 ou 20 minutos no espetáculo, que tem uma duração excessiva, creio que também é consensual. Agora, não percebi porque é que os forcados tinham que sair da trincheira quando não estavam a atuar. Acho absolutamente ridículo e absurdo, mas pronto, isso são situações de exceção em tempos de exceção. Aceito que isso tudo possa ser emendado este ano, se é que as corridas se vão dar no mesmo sistema de pandemia. Eu penso que a salvação, eu sou otimista, acho que as corridas de touros nunca vão desaparecer, mas um dos melhores, vamos lá, a situação melhor que podemos reinventar é aumentar a qualidade do espetáculo. Se o espetáculo tiver mais qualidade, ele vai se manter com certeza. E essa mais qualidade passa por os empresários saberem também montar cartéis atrativos e que, enfim, cada agente possa ter algum lucro para reinvestir na sua atividade, porque se for um setor completamente, vamos lá, deficitário, é muito difícil que a qualidade do espetáculo melhore. Eu penso que temos sempre que olhar à qualidade do espetáculo. Se o espetáculo for melhor, a tauromaquia tem todas as condições para se manter como um espetáculo que vai contra aquilo que é normal numa sociedade insípida, incolor e inodora, numa sociedade que quer homogeneizar todo um comportamento humano. E eu penso que é uma questão de ciclos que as pessoas acabarão por perceber que não podemos ser todos iguais, que de facto o sal da vida está exatamente na diferença que existe nas pessoas e nas várias artes, e a arte tauromáquica tem de facto uma vantagem sobre todas as artes, que é a realidade e a verdade com que é executada. De modo que eu peço e faço aqui um apelo a todos os agentes, quer aos empresários, quer aos toureiros, quer aos forcados. Eu com os forcados tenho uma relação sempre muito especial, porque, como sabem, fui forcado amador também, e acho que o forcado amador é um dos pontos altos da festa hoje em Portugal, e que são os últimos românticos da festa. De modo que eu sou otimista, espero que as pessoas estão com vontade de haver corridas de touros, estão desejosas de ir às praças de touros, assim, pois as condições da pandemia e o bom senso de quem nos governa possam permitir que as corridas de touros depois se voltem a ter do brilho que sempre tiveram. Obrigado, Dr. Joaquim Grave. Eu agora também tocou aqui num ponto, eu gostava também de lhe fazer uma pergunta relacionada com esse ponto em que tocou, porque acho que é interessante e já tenho visto essa discussão a ser tida de há algum tempo a esta parte, que tem a ver às vezes com uma certa relação causa e efeito que se estabelece entre o número excessivo, na opinião de alguns, de corridas e também a fraca qualidade, na opinião de outros, dessas mesmas corridas. Ou seja, o facto de haver muitas corridas, para algumas pessoas do meio tauromáquico, pode ser sinónimo de haver mais espetáculos com menos qualidade. O facto de nós, o ano passado, a época passada, termos tido menos espetáculos, sentiu que existiu um incremento de qualidade? Existiu que foram espetáculos com mais qualidade? Sim, eu penso que sim, porque o país é pequeno, as praças de touros estão muito perto umas das outras e, de facto, há uma oferta cultural muito variada e as pessoas dispersam-se. Também fazem falta figuras com poder de bilheteira, não é? Taquilheiro, como dizem os espanhóis.
isso faz sempre falta. Mas faz falta também uma abordagem cultural do que é o espetáculo. Vivemos numa sociedade completamente doente sob o ponto de vista das opções animalistas que hoje se defendem, que são opções urbanas e que uma sociedade adota de uma forma completamente ignorante. Eu penso que há todo um trabalho a fazer de informação em meios generalistas, com pessoas que de facto saibam transmitir o que é a Festa dos Touros, em termos de espetáculo, em termos, vamos lá, filosóficos, e também, sobretudo, o Touro Bravo. E aqui é o meu setor. O Touro Bravo é, de facto, o eixo e é um animal que mantém e que defende melhor um tema tão candente e tão apreciado numa sociedade hoje como é a ecologia. E de facto, a bandeira da ecologia é nossa e é essa mensagem que temos que passar à sociedade. E quando a sociedade perceber o que o touro e por consequência direta a tauromaquia o que defende em termos ecológicos, eu penso que vamos ter mais defesa, vamos ter mais bom ambiente junto de uma sociedade que nos olha não como ambientalistas, mas como maltratadores de animais. Eu penso que há todo um trabalho a fazer nesse sentido. Obrigado, Dr. Joaquim Grave. Passando a palavra agora ao Luís Miguel. O Dr. Joaquim Grave elencou aqui 3 questões que, pelo que eu percebi, achou que até foram pontos a favor, ou foram pontos não menos maus, da adaptação que o espetáculo sofreu, ou que teve que ter, para se adaptar às condições pandémicas, a questão dos intervalos, a questão das cortesias e das voltas. O Luís Miguel acha que concorda, em primeiro lugar, que foram pontos que tiveram algo de positivo. Isso sim, acha que são pontos que se devem manter também para ter em conta a questão da duração do espetáculo e tornar também a corrida de touros mais atrativa, mais dinâmica para o aficionado? Sim, embora eu acho que não será pelas cortesias, mas pelo excesso de voltas e muitas vezes, e as voltas que se dão ao cavalo a agradecer ainda antes do forcado pegar, portanto há um certo exagero nesse aspecto, mas nós não podemos desvirtuar o espetáculo, porque nós somos talvez seja o único espetáculo do mundo que se mantém igual há séculos, no fundo, com uma evolução, mas mantém-se, a sua gênese mantém-se igual, e é isso que nos distingue, é isso que nos caracteriza. E eu percebo que tenham que ser cortados tempos mortos, digamos assim, que vai mais da responsabilização de cada um do que propriamente de criar regras, mas concordo com aquilo que disse o Dr. Joaquim Grave, e este ano de pandemia deu para nós vermos que as corridas mais rápidas são menos maçudas, portanto todos nos divertimos muito mais. Não sei se queria... Não, e em termos de, talvez abordar já em termos do futuro, daquilo que se espera, não tanto, se calhar não tanto desta temporada propriamente, mas em termos de futuro... Repare, em termos de futuro, nós deveríamos, a tauromaquia devia ser uma comunidade espiritual, porque no fundo trata-se de sentimento e de emoções, e nós devíamos defender estarmos todos do mesmo lado. A verdade é que não estamos e que não há união, e muitas vezes, se calhar tenho que fazer uma meia-culpa, mas a verdade é que eu vivo disto. Somos 4 pessoas a trabalharem comigo, que dependemos da tauromaquia. Se calhar é a única empresa que tem empregados, e portanto, e não tenho outra profissão que não seja a tauromaquia. Como o ganadeiro não tem outra profissão, eventualmente, a grande parte deles, há outros que não, que têm como hobby, mas há quem viva só da tauromaquia, como é o caso do Dr. Joaquim Grave, vive do Touro Bravo.
Portanto, e o Soutor compreenderá bem aquilo que eu estou a dizer, porque quando há muita gente que não depende disto e, portanto, é difícil às vezes termos os mesmos pontos em comum, porque, olha, eu dou-lhe um exemplo, eu este ano tinha pensado arrancar o cartaz que tem a data tradicional do 1 de maio, tinha pensado arrancar a 8 Extremoz, e vi logo corridas anunciadas para 1, depois para 8, depois para 9, para isto, e eu decidi fazer como é que se diz, não é um sair de cena, mas é esperar, deixar, pronto, não vou, este ano passado ninguém quis arrancar, arranquei eu, este ano percebi pelos discursos do Primeiro-Ministro, pelos discursos dos ministros, que não iríamos arrancar a 19 de Abril e que nunca iríamos arrancar antes de 15 de Maio, era essa a minha suposição, e portanto deixei andar, os empresários que montaram as corridas nos dias em que eu tinha datas previstas falaram comigo, portanto foi tudo pacífico, foi tudo sem guerras, mas neste momento, com as condições que há, eu tinha programado arrancar com a pequena 25 de junho, era isso que estávamos à espera, mas já não se sabe se manterão as regras até às 10h30 da noite ou os espetáculos até às 10h30 da noite, portanto o Campo Pequeno não pode dar uma corrida às 8 da noite ou às 7 da noite, há uma quinta ou à sexta, eventualmente terá que reestruturar a situação para passar para o sábado às 5 da tarde, e portanto neste momento estar a dizer que o futuro mas parece um lugar comum, mas o futuro a Deus pertence, porque neste momento não estar a fazer futurologia é difícil. O que eu espero é que as pessoas vão às praças, não sejam só aficionados dos likes, que com a quantidade de likes que as empresas e os toureiros têm no Facebook, as praças tinham que estar esgotadas. O problema é que depois as pessoas que andam no Facebook a ver likes e a ver os ferros dos toureiros que são colocados no Facebook, depois não vão às praças. E esse é o ponto principal. Daí que a diminuição do número de corridas é uma coisa que eu preconizo há anos. Eu não estou a dizer que as praças mais pequenas sejam menos importantes, mas eventualmente nessas praças terá que se fazer o que se fazia há anos atrás. Rodam os mais novos, rodam aqueles que têm que rodar, e as figuras têm que se guardar para ir para as praças mais importantes. E não é isso que acontece. Portanto, uma figura, quando vai ao Campo Pequeno, já foi a 6 ou 7 praças. Portanto, é complicado estarmos e as outras praças têm o direito a ter as figuras, claro, mas é complicado estar a vislumbrar o futuro, como você diz, no pós-máscara, porque para já não se vislumbra quando é que se vai retirar a máscara. Portanto, ainda não conseguimos saber quando é que tiramos a máscara, quanto mais o que é que vai ser o futuro do pós-máscara. Há uma coisa que é certa, as associações têm trabalhado em prol da tauromaquia, e hoje há apoios para a tauromaquia, hoje há apoios para os toureiros. A única coisa que eu ainda não vi foi apoios para os ganadeiros, porque infelizmente o touro não faz parte, se fazendo parte do espetáculo cultural, não pode ser apoiado pelo Ministério da Cultura. E acho que ainda não houve uma defesa suficientemente larga para que os ganadeiros também recebessem, visto que os toureiros, todos os toureiros, as empresas podem candidatar-se a fundos comunitários do Ministério da Cultura, fundos do Ministério da Cultura, não é comunitários. É uma pena que a voz dos ganadeiros ainda não tenha chegado ao Ministério da Agricultura com força suficiente para que os ganadeiros tivessem ajuda, como já estão a ter em Espanha. Portanto, Gonçalo, eu estou-lhe a falar de futuro, é complicado. O que temos é que estar unidos, principalmente as pessoas que cá estão por bem, as pessoas que têm o mínimo de inteligência, as pessoas que têm o mínimo de cultura, porque infelizmente nos meios artísticos e nos meios onde há, como é que eu ia dizer, visibilidade, aparece muita gente que não tem interesse, quer dizer, querem usar a tauromaquia e não trabalhar para a tauromaquia. E é muito complicado nesse sentido estar a balançar. Queria lhe dizer uma coisa que é importantíssima,
esta situação de elevar a tauromaquia a património imaterial cultural é muito importante, e aproveito aqui para divulgar para que os aficionados no dia 8 de maio estejam em Alcochete, que toda a gente, toureiros, ganadeiros, empresários, assinem o manifesto, e porque se for levado a bom porto, será talvez a última grande oportunidade da tauromaquia sobreviver, se conseguirem quem está à frente desse projeto elevar a património imaterial cultural. Esse é, para mim, o principal ponto para 2021. Mais importante do que tudo o resto é conseguirmos estar unidos em torno desse projeto. Fica então o apelo à mobilização e à união dos aficionados em torno desse projeto, e fica o desafio lançado. Obrigado, Luís Miguel. Passando agora a ti, Luís Rochinol Júnior. Há bocado via-te com a questão da redução do número de espetáculos. Não sei se o teu sorriso foi irónico ou se foi um sorriso de aprovação em relação a essa questão, mas perguntava-te, se em primeiro lugar, se concordas que isso pode ser uma via de aumentar a qualidade do espetáculo, e também... Sim, eu concordo, sou apologista da qualidade, é muito porque a quantidade. Olha, agora... Luís, agora sim? estás tu... agora sim, força. Já está. Foi mais. Tá. Estava eu a dizer que eu sou apologista da qualidade do espetáculo ser mais importante do que a quantidade. E em relação à questão dos intervalos, das cortesias e das voltas, achas que estas alterações que foram agora feitas para adaptar o espetáculo à questão da pandemia também possam ter vindo para ficar? Achas que isso foi um ponto positivo que se pode ser retirado para o futuro, a médio e longo prazo da corrida de touros? Sim, eu penso que sim, houve coisas importantes nesse nível, porque a corrida em si acho que não pode haver grandes modificações. A nossa festa é assim e tem que ser vivida assim, não podemos querer inventar porque é quase impossível inventar coisas novas, porque isto é mesmo assim, tem que ser assim. Em relação, por exemplo, às cortesias, penso que é uma coisa que poupa ali alguns minutos. Às vezes também o que demora muito, o que faz a duração do espetáculo também ser mais elevada, a recolha dos touros, mas pronto, os campinhos dão sempre o melhor para que consigam colher os touros de maneira mais rápida. Em relação às voltas, é uma questão que eu tenho dois pontos de vista. Por exemplo, acho que às vezes há voltas que são desnecessárias, mas eu sinto também, às vezes falo com o público, também sente um bocadinho a falta do carinho do toureiro ir dar a volta e mandar o ramo de flores, a mandar o casaco, e o toureiro mandar o casaco para o público. O público gosta desse carinho, e eu penso que isso também, acho que os diretores de corrida deviam ter sensibilidade e principalmente conhecimento para que autorizasse uma volta, como houvesse rigor, que tudo fosse como deve ser para que o diretor autorizasse as voltas que realmente são merecidas de dar. Penso que isso era uma coisa muito importante. Olha, e falando agora aqui num futuro mais próximo, há pouco dizias-me também aqui em off que a temporada estava a ser montada e que de certa forma até estava a criar-te alguma ilusão. Tu queres levantar um bocadinho o véu do que já tens ou queres manter para já no segredo? Eu estou bastante otimista em relação à temporada, dentro das limitações, como eu sei que não vai ser uma temporada igual à que eu gostaria que fosse, com praça cheia. Espero que se possa aumentar a lotação das praças e tenho a certeza que o público está com muita sede de ir aos touros. Vejo muito interesse e vejo as pessoas na rua perguntarem então quando é que começam as corridas, já tenho saudades de ver uma corrida. Vejo isso que é bastante importante. E em relação à minha temporada, eu encaro todas as temporadas da mesma maneira, com a mesma ilusão e com a mesma fome de querer triunfar. Tenho já cerca de 13 espetáculos agendados, acho que é um número bastante bom tendo em conta as circunstâncias, e veremos agora o que está para vir. Estou inteiramente disponível para que se consiga fazer uma boa temporada, que as praças tenham gente e que o público saia satisfeito dos espetáculos. Penso que isso é o mais importante de tudo. E que esta pandemia passe o mais depressa possível. Nem mais, sobre tudo isso, que é o que todos desejamos.
Obrigado, Luís. Vasco, Obrigado, eu. em relação aqui aos forcados, houve aquela medida polémica e que ninguém me prestou o sentido da questão de não poder estar os grupos terem que se revezando no bordadeiro, até penso eu, que seria à vez, ou se não era à vez, até nem podia estar lá, acho que era à vez, que iam-se revezando consoante o grupo que ia pegar. Acho que essa medida ninguém percebeu muito bem e acho que ninguém a quererá manter daqui em diante, mas no resto das alterações que já foram aqui faladas, o que é que achas? Achas que é para manter, que não é para manter? Achaste que vieram trazer algo mais à corrida de touros e em relação também à diminuição do número de espetáculos? Porque tu há pouco falavas que às vezes há corridas em praças não tão reputadas, digamos em si, permitem rodar a rapaziada mais nova para depois também estarem mais preparados para os desafios maiores, e acho que uma redução do número de espetáculos não ia permitir que se calhar tivesse tantos focados rodados e aptos depois a serem chamados a maiores desafios. Portanto, se calhar parte do princípio, e desmente-me se eu não estiver correto, de que não seria uma medida que propriamente sejas apologista, mas passo-te a palavra para nos falares um bocadinho sobre isso. Ok, então vamos por partes. Falando da primeira questão, a parte dos forcados terem de sair da trincheira, acho que toda a gente viu, não tem muito que saber, foi um pouco ridículo, mas não concordando, percebi que foi alguém que não tinha muito contato com a festa e com aquilo que era uma corrida de touros que escreveu aquilo. Alguma pessoa que tivesse visto 3 corridas de touros via que aquilo era absolutamente ridículo, não tem outra palavra, e acaba por estar... os forcados estavam completamente fora da corrida. Quase parecia um espetáculo de gladiadores. Nós estávamos cá fora, debaixo das bancadas, ou mesmo fora da praça, a ouvir a multidão a bater palmas ou a dar gritos, o que fosse, e depois, olha, agora é a vossa vez outra vez. Não estamos a ver o outro grupo pegar, não estamos a ver o outro ter a acelerar, estamos completamente fora da corrida, não fazia sentido absolutamente nenhum, e penso que este ano essa situação já vai ser colmatada e felizmente que é assim. Relativamente à outra parte daquilo que se pode mudar nas corridas, aquilo que foi feito este ano com a parte das cortesias e das voltas à praça, sem dúvida que as voltas à praça tiram algum tempo à corrida, e acho que todos nós já vimos voltas à praça desnecessárias, muitas vezes antecedidas por voltas a cavalo desnecessárias e mesmo por parte dos forcados, que às vezes não faz sentido, e sem dúvida que isso pode tirar muito tempo, ou pode pôr muito tempo numa corrida, neste caso, e até houve um documentário feito pelo José Caças sobre esse tema, que fez as contas todas e viu-se o que é que foi o acumular numa temporada, e até foi sobre o Campo Pequeno nessa altura, sobre aquilo que vai ser no futuro, se esses moldes funcionarão ou não sei, não sou grande entendido nessas coisas. Acho que há coisas que podem resultar, como foi experimentado em cruz corridas com 4 touros, que podem ter saída. Acho que, pelo que soube, resultaram bem e tornar o espetáculo um bocadinho mais dinâmico e mais leve para as pessoas, mas pronto, também não podemos melhorar algumas coisas, sem dúvida em melhorar, mas não nos podemos esquecer daquilo que é a corrida de touros à portuguesa, e também se não saímos nos últimos 30 ou 40 anos, não sair muito dos nossos carris, e acho que tudo vai correr bem. E Gonçalo, desculpa, a última questão já não em relação à diminuição do número de corridas, de espetáculos. Sim, sem dúvida para nós que eu percebo o conceito da diminuição da quantidade para aumentar a qualidade, mas nós não podemos treinar noutro sítio. Nós treinamos com vacas nas ganaderias, nunca é a mesma coisa do que treinar numa praça. E como foi o ano passado, um ano atípico, imaginem que apareceram 10 rapazes de Vila Franca que querem ser forcados e podem pegar a novilhas 70, que é normalmente o que nós tentamos, ou um novilho ou outro que saia numa ganaderia, mas nunca é igual a estar a pegar com o público, e normalmente eles a pegar numa desmontável, numa corrida longe, o que seja, nunca vai ser igual, e há que ter traqueios para depois chegar ao Campo Pequeno, ou à Vila Franca, ou ao Alcochete, ou à Moita, que são corridas que pedem algum estofo aos focados, tanto a cara como ajuda. E
eu percebo o argumento, mas para nós acho que essas corridas têm de continuar a haver e para conseguirmos evoluir no fundo. Obrigado, Vasco, pela tua perspectiva e pelo teu testemunho. Eu passaria outra vez a palavra para mais uma ronda aqui ao Dr. Joaquim Grave. Não sei se do que foi dito até agora pelos outros intervenientes lhe suscitou alguma questão que queira abordar de certa forma. Assim não sendo, também estender aqui a pergunta que fiz há bocado ao Luís Rochinol Júnior sobre num futuro mais imediato, para a próxima temporada, já há alguma coisa que nos possa adiantar, que possa levantar aqui o véu para nos deixar já com o apetite aqui aguçado para o que aí vem da temporada? Bom, de facto, tenho algumas coisas apalavradas, que é isso mesmo, mas sem nenhuma garantia por parte dos empresários, que me dizem, naturalmente, olha, não podemos garantir, mas se puder ser dada, tenho 4 touros pedidos para 4 concursos de ganaderia, que é Évora, Salvaterra, Pai Pires e Santarém. Tenho uma corrida pedida para Alcochete, para a celebração dos 100 anos da praça. Tenho uma corrida pedida também para Lisboa. E tenho meia corrida para o São Pedro em Évora, com a hipótese de, se sair triunfador com o desafio ganadeiro com a Ganadaria Passanha, lidar uma corrida depois em julho. Ou seja, em Évora podem ser 4 touros ou 10 touros, mais 4 touros dos concursos e mais a corrida de Alcochete e de Lisboa. Em Espanha tenho pedidos para a Aspétia, que não sei ainda se vai dar, e quanto a Madrid, nem eu, acho que nem eles sabem ainda o que é que poderá ser dado em setembro. Acho que há a intenção de dar uma feira em setembro, mas nunca será com a dimensão do Santo Isidro, que costuma ser em maio, de modo que não sei se eles se contarão com a morteira grave para setembro ou não. Já fui contactado, mas sem uma certeza absoluta. De modo que é isto que está. Por isso, se houver temporada, quer lá como cá, eu liderei algumas corridas, mas estou muito preocupado. A confirmarem-se esse número de espetáculos, em termos comparativos com a época passada, são mais quantos touros que sairão? Não, isso liderei perto de 35, 36 touros, e o ano passado foram 22 só, quer dizer, é uma diferença ainda assim boa. Muito bem. Obrigado, Dr. Joaquim Grave. Não sei se, entretanto, também quer fazer algum apontamento a algo que tenha sido dito depois da sua última intervenção, se tiver alguma coisa que lhe tenha ficado assim mais na retina e que queira também dar aqui uma chega. Muito obrigado. Só quero de facto desejar a todos os agentes que aí estão representados a maior sorte e que cada um, dentro das suas limitações, consiga levar a água a bom porto e pronto, o navio a bom porto, e acho que devemos todos unir-nos, como disse o Luís Miguel Pombeiro, devemos ser uma tribo unida e nunca desunida, porque todos juntos, de facto, temos força. Se não nos unirmos, não temos força nenhuma, de facto. É isso mesmo, uma mensagem de união aqui dos agentes de tauromaquia. Luís Miguel, aqui também agora remetendo a mesma pergunta que tenho feito aos nossos oradores aqui para si, sobretudo como hoje será a afición da Zambuja, aquela que também nos estará aqui a acompanhar com mais foco. Não sei se pode destapar um bocadinho o véu de algumas ideias que tenha para a temporada cá, e se puder... As ideias já estão a ser concretizadas, portanto, aquilo que pretendemos fazer, se for permitido, mas pensamos que sim, serão as 2 novilhadas populares, com 2 cavaleiros e 2 novilheiros, portanto 2 que é para se escolher 2 cavaleiros e 2 novilheiros para uma final. Os nomes sairão esta semana, porque estão a ser com a Escola de Toureiro da Zambuja, portanto será 15 de maio, 22 de maio e a final a 29 de maio.
e quem tiver bilhete para a corrida de 30 de maio, que é uma corrida mista, tem acesso à final da novilhada. As novilhadas serão ao sábado à tarde e a final será a 29 de maio e a corrida centenária da centenária Feira de Maio, a tradicional corrida, é aquela que não se deu o ano passado, porque o ano passado ainda não era permitido dar, portanto o cartel ficou o mesmo, os touros têm mais um ano, são os mesmos também, a única alteração que houve foi nos forcados, que pega o grupo de Santarém e o grupo da Azambuja, os touros de Fontembro e a Ana Batista, João Moura Caetano, o Duarte Pinto e o Brito Paes, o Joaquim Brito Paes. A pé é o Manel Dias Gomes e o Diogo Peseiro. E as novilhadas sairão esta semana, as novilhadas, portanto é dia 30 a corrida de touros, embora não haja Feira de Maio, há Feira de Maio virtual, mas as corridas são reais, as novilhadas são reais. A Câmara também se disponibilizou dentro das possibilidades que tem a ajudar, e a Pousada do Campino, que é o elemento preponderante, como o senhor sabe, Gonçalo, além das tertúlias, e conto com as tertúlias, que as tertúlias foram sempre uma ajuda enquanto fui empresário na Azambuja, e você sabe, eu faço sempre o bilhete para as tertúlias, e cedo-lhes os melhores lugares, como sabe. É o único sítio onde as tertúlias podem ir para a barreira e para a contrabarreira com preço de lá de cima. Portanto, ouça, a praça leva 1000 pessoas, com 50% são 1000 pessoas, não há grandes hipóteses. O cartel acho que é um bom cartel, não é uma corrida para se ganhar dinheiro, é uma corrida para manter a afição. E como não se faz mais nada durante a feira, depois vai-se fazer as 3 novilhadas para dar um incremento na Azambuja. Em relação ao Campo Pequeno, pois aguardamos, não é fácil, o Campo Pequeno foi adquirido por pessoas que não têm a ver com a tauromaquia. É normal que queiram rentabilizar o seu dinheiro na área onde eles atuam, e portanto a tauromaquia deixou de ser o foco principal, mas pelo menos temos que lhes agradecer não serem contra, não quererem finalizar por completo com as corridas de touros. Logicamente que isso depende tudo da união que tenhamos, da força que tenhamos, porque a certa altura, quando começamos a pensar que se o Campo Pequeno dá 6 corridas e não enchem, algo vai mal no reino da festa. Este ano não será por falta de... Enquanto o ano passado o planeamento foi feito em 15 dias, este ano está a ser planeado com antecedência, pese embora já haja obstáculos ao próprio Campo Pequeno, com as contratações que havia, porque já há muitas praças e muitas corridas e muitas programações que já se estão a sobrepor às contratações e às datas de Campo Pequeno. Aquela corrida que lhe posso anunciar desde já é do 16 de julho, que é uma homenagem ao Vítor Mendes, com 4 matadores, portanto voltámos ao formato, serão 4 matadores, por 6 touros a pé são muito mais rápidos, 8 touros a pé são muito mais rápidos do que 6 touros a cavalo. E portanto a situação, eu gostava de dar 2 corridas desse género, mas será só, em princípio será uma, exatamente para poder cumprir aquilo que pretendo, olha, por exemplo, com a ganaderia grave e outros compromissos que tenho, que em princípio seriam para 8 corridas, e estou a ver complicado a situação. Mas pronto, esse cartel já está feito, que é o Finito Córdoba, o José Garrido, o Dias Gomes e o Joanito, homenagearem o Vítor Mendes. As ganaderias, embora tenham nomes espanhóis, as ganaderias são portuguesas, são pertença de espanhóis, porque adquiriram uma ganaderia, era a ganaderia de João Moura, com base Maribel e Barra, e serão 4 desses puros Maribel e Barra que irão, e a outra está em Cuba, é uma ganaderia que veio de uma partilha e que está em Cuba e também está inscrita, estão as duas inscritas na associação
criadores de gestores de leite portuguesas. E, portanto, foi as ganaderias que foram eleitas e pelos matadores também. Espero que mais para a frente seja diferente no aspecto de outros matadores que venham. Serão outras ganaderias portuguesas. Mas pronto, neste momento a contratação de Ventura está efetiva, do Diego Ventura, portanto há mais toureiros contratados, muitos que vêm anunciados na net, nem sequer falei com eles, outros já falei, outros há intenção, mas pronto, vamos a pouco e pouco e também ver como é que se vai processar a temporada, que é para não ceder aquela situação que lhe disse. Quando um toureiro vai ao Campo Pequeno, já passou por Freixo, Espada à Cinta, a Vila Real de Santo António. E isso é uma situação que só pode acontecer com os folcados, que são amadores, não pode acontecer com os profissionais. Obrigado. Por isso, olha, acho que concordo com tudo o que se disse. A única coisa que eu, se calhar ficou mal expresso da minha parte, é que eu concordo com as voltas dos cavaleiros e o Luís Rochinol tenta dar razão. Os toureiros toureiam para os aplausos, toureiam para o público e o público vai para aplaudir os seus ídolos. Portanto, essa fase tem que... Eu, quando falei das voltas, eram as voltas a cavalo, que às vezes chegavam a dar 2 voltas a cavalo a agradecer, depois ainda iam dar as voltas a pé e esse tempo é que são tempos mortos. A única volta que eu acho que pode demorar o tempo que quiser é a de um touro bravo. Um touro que merece ir à arena, esse pode demorar 20 minutos, que a gente está lá 20 minutos a bater-lhe palma, porque sem o touro nada disto funciona. Por isso essa é a volta que podemos estar todos a bater palmas durante 20 minutos e colmatar as voltas de toda a gente. Agora, tem que haver voltas, mas também compreendo, se não deixarem haver voltas, se houver um grande triunfo, que haja uma saída em ombros. Nem que seja fazer o teste antes de subir para as cavalitas de alguém, mas se não houver êxitos, as pessoas não vão às praças, logicamente. Nem mais. E também lançando aqui o desafio, em tom irónico, mas quem sabe, se não é a partir daqui que se monta aqui um grande cartel para a Zambuja, se no final deste Zoom quiser falar com o Vasco Pereira, com o Luís Rochinol Júnior e com o Dr. Joaquim Grafa para montar uma corrida com este cartel na Zambuja, também de certeza que seria bem-vinda e seria bem apreciada pelos aficionados da Zambuja. A União de Tertúlias encarrega-se de mobilizar as tertúlias para estarem presentes, depois os artistas que façam o espetáculo. Para setembro. Tive o prazer o ano passado de fazer a minha estreia na Zambuja. É verdade. Já lá foi o ano passado. Fiquei encantado com um público fantástico e gostei muito de estar na Zambuja. E as coisas correram bastante bem. Cá te esperamos para mais não estreias, mais atuações, com o mesmo carinho com que foste recebido o ano passado. Os touros graves na Zambuja é que é um luxo, vocês têm que ajudar aí de outra forma. Não, a partir deste colóquio, eu acho que a porta está mais aberta. Não é assim. Olha, que os touros graves para ir à Zambuja, isso era uma corrida para esgotar. E ficar pessoas à porta. O senhor tem responsabilidades políticas importantes, trato lá de dar uma ajuda a essa situação. Vamos fazer o possível. Comprometa-se com o Luís Miguel e Gonçalo. Eu só queria pontuar que na ganaderia grave há atores indicados para todas as praças, claro, não é? Claro. Que também haverá a Zambuja, com certeza, porque não se pode meter o reci na petesga, claro, mas sempre com a garantia que um touro grave, pelo menos tem que parecer um touro. Depois, se sai bravo ou não, isso aí já é diferente. Mas eu também queria aqui só pontuar já agora, porque acho que fui o único que falei um bocadinho contra as voltas dos toureiros e vamos lá ver, eu queria precisar o seguinte, eu não sou contra as voltas, sou contra as voltas que não deviam ser dadas. Exatamente. Tem que haver uma diferença, tem que haver um prémio para o mérito, porque se vulgariza a volta, então não há um prémio para o mérito, porque tanto bem ou menos bem, ou assim ou mal, há sempre volta. Então, quer dizer, acho que é uma coisa que não é sequer bom para os toureiros. Concordo plenamente.
Agora, claro que se houver, até porque um dos atributos dos diretores de corrida é permitir a volta à praça do artista quando solicitada pelo público. É muito simples e não há lugar a interpretações dúbias. Quando solicitada pelo público. Eu também, às vezes, fico um bocadinho banzado quando vejo o público a pedir voltas, quando, pronto, mas isso é Mas muito... está pedido, está pedido. Exatamente. O público é soberano. Devia haver uma diferenciação entre uma lead bem feita de êxito e uma lead que não foi conseguida, que não é conseguida hoje, pode ser amanhã, porque isso acho que agradaria a toda a gente e que seria... Claro. Toda a razão. Nem mais. Claro. Sem dúvida. Nem mais. Vasco. Concordo plenamente. Vasco, passando aqui para ti, da próxima temporada, o que é que já está aí desenhado e o que é que nos podes desvendar aqui para também nos deixar com o apetite já em franja para o que aí vem? Eu não sou a pessoa indicada para desvendar o que é que seja, mas temos as corridas de Vila Franca, não é? As habituais, agora 2 em maio, já para a semana um grande desafio, que não é normal, não costuma haver 2 corridas em maio. Mas pronto, a temporada vai começar em Reguengos na segunda-feira e depois sexta e sábado em Vila Franca, que é as primeiras corridas nesta zona onde há mais praças. Verdade, desculpe lá só interromper, convém dizer aqui, não sei quantas pessoas nos estão a ver, é que a corrida, uma é sexta-feira às 7 da tarde e a outra, que era para ser ao sábado às 10h30, passou para as 6 da tarde. Para as 5, acho. Para as 5 da tarde. Exato. Portanto, já não é às 10h30 conforme está nos cartazes, como é permitido fazê-la à tarde, essa corrida passou para a tarde, é bom que toda a gente perceba isso. Que uma é sexta-feira às 7 da tarde, portanto, saímos do trabalho, dá tempo para quem teve para ir à corrida, e no sábado é à tarde também. Desculpe lá tê-lo interrompido. Não, parece. E ainda bem, foi um bom reparo que a corrida vai de certeza, as corridas vão ter grande afluência e ainda bem, portanto vamos ter estes 2 desafios agora e mais a colheita encarnada e a feira de outubro que estão fechados. A Praça da Biúla anunciou também agora os cartéis para o dia 7 de agosto e o Grupo Vila Franca vai também estar nessa e há mais coisas alinhadas e acho que há um bocadinho melhor que o ano passado, esperemos que seja. O ano passado fizemos 6 espetáculos, não, 6 corridas, fizemos 6 espetáculos, 2 delas foram novilhadas, e este ano esperemos que seja um pouco melhor e que nos dê a oportunidade de construir outra rodagem, ter outra capacidade de resposta que é muito importante para nós. Não consigo desvendar muito mais. Nós temos feito a nossa preparação como é normal, a nossa preparação nós, logicamente, para nos prepararmos teoricamente e hipoteticamente teríamos de fazer um ajuntamento de pessoas que neste momento não é permitido e o que acontece é que a preparação está muito mais individualizada, quer fisicamente, quer psicologicamente. Nós nos prepararmos, nunca é igual a estarmos a preparar todos juntos, é uma atividade de grupo e não é igual nós estarmos a treinar em casa fisicamente e estarmos a mentalizar que vamos ter de pegar e depois estamos juntos na corrida. Não, logicamente não é igual, mas é a situação que temos e é a situação com que lidamos e vamos tirar de certeza o melhor disso e apresentar a 2021 os 89 anos do Grupo Vila Franca da melhor maneira que conseguimos. Muito bem, Vasco, obrigado. Nós estamos também a chegar ao fim do nosso tempo, já excedemos em muito a 1 hora que estava aqui como duração base deste nosso colóquio, mas realmente com estes tremendos oradores é sempre complicado não excedermos o tempo que está previsto. Acho que foi o conteúdo e as ideias e a discussão ficou à altura das figuras que formaram este grande cartel que nós, União de Tertúlios, tivemos o grande gosto de receber e de presentear aqui a aficiones a Zambujense convosco. Agradecer mais uma vez
a todos vós pela vossa presença, pelo vosso contributo. Agradecer também ao município de Azambuja, não só toda a ajuda que deu na realização deste colóquio, mas também, como disse há bocado o Luís Miguel, por, mesmo em tempos de pandemia, celebrar a tauromaquia no mês da cultura tauromáquica, que se realizará ao longo deste mês de maio, embora em formato digital, mas o importante é que não se deixe passar estas efemérides em branco e que se continue a preservar a cultura que é nossa e que tanto gostamos, e esperemos que para o ano a celebremos já presencialmente, também junto daqueles que tanto gostamos, dos nossos amigos e dos nossos, no caso de Azambuja, tertulianos. É essa também a essência da Feira de Maio, do mês da cultura tauromáquica, que se festeja aqui em Azambuja. Agradecer também a todos os que assistiram a este colóquio através do Facebook da Feira de Maio de Azambuja. Para o ano, em princípio, cá continuaremos na mesma data, à mesma hora, com outro colóquio sobre outro tema. Já é tradição nós abrirmos o mês da cultura tauromáquica em Azambuja, aqui com a discussão sobre a cultura taurina e cultura tauromáquica. Agradecer também ao Luís Rato aqui pelo trabalho logístico incansável que teve e que está agora neste momento ainda a ter com a transmissão deste colóquio, mas sobretudo agradecer-vos a vós por terem despendido um bocadinho deste vosso dia para se juntarem a nós e para nos presentearem com tanta sabedoria e com tanta afição. Muito obrigado a todos e esperemos vê-los em breve. Muito obrigado e até à próxima. O resto, boa noite. Obrigado, um abraço. Boa noite a todos.